Uma vez mais, muito boa tarde. Eu, antes de mais, gostaria de pedir às pessoas que me ouvem e que me seguem, caso gostem dos meus vídeos, deixem um gosto. É uma forma, na realidade, de me ajudarem e, portanto, espero contar convosco no futuro para que ouvirem os meus vídeos. Relativamente, eu hoje gostaria de trazer aqui um tema que é relativamente à política estratégica do Irão. Circulam alguns documentos na internet sobre o conceito estratégico do Irão. Eu ainda não os li todos, só li as partes mais importantes. Relativamente, eu aqui queria me pronunciar sobre o conceito de defesa avançada, de forward defense do Irão, em que o Irão justifica a sua presença militar no exterior para confrontar as ameaças na sua fonte, não é? Antes que elas cheguem ao próprio Irão. Portanto, serve-se dessa defesa avançada de modo a estancar essas ameaças nos sítios onde elas nascem e também com a ajuda de aliados não estatais e proxies. Pronto. Relativamente, os documentos falam que a guerra da Síria teve uma importância para o nascimento deste conceito estratégico. Nós, se formos ver, realmente o Irão tem alguns dos seus seguidores fora. Tem as suas milícias na Síria, tem também o Hezbollah iraquiano, o Hezbollah libanês, tem também os Houthi no Iémen e, portanto, tem um conjunto de atores não estatais, pelo menos no Iémen as coisas são um pouco diferentes, mas tem um conjunto de milícias, atores não estatais que estão em outros países e que relativamente agem na persecução ou na defesa dos interesses iranianos. Eu aqui gostaria unicamente de frisar o seguinte: pronto, para quem, como eu, tem uma visão do Estado-nação, estas coisas tornam-se um pouco, muitas vezes, difíceis de aceitar. Por exemplo, se me dissessem que no meu país existe uma milícia e que essa milícia está aqui porque entende que existe qualquer coisa em Portugal ou passa-se qualquer que pode eventualmente pôr a segurança desse país a quem essa milícia presta serviço, eu, como é óbvio, no imediato tomaria partido daqueles que pretendem terminar com esta milícia. Não é? Portugal não é um palco para a atuação de milícias que, não é, que visam estrangular qualquer tipo de ameaça, não é, a um país terceiro lá fora. Pronto, nós temos um presidente da República, temos um primeiro-ministro e um governo, temos um exército e temos polícias. Pronto. E, portanto, a única vontade que existe é a que emana dos órgãos de soberania e não de atores não estatais que servem outros propósitos ou propósitos de terceiros. Para nós, como é óbvio, com esta concepção de segurança e de conceito estratégico, de Estado-nação também, porque os países islâmicos isto funciona de uma maneira um pouco diferente, não é? Eles não têm essa concepção do Estado-nação portanto, têm uma espécie de, como é que eu hei de dizer isto? Corporativismo islâmico, não é? Enfim, as pessoas nestes países tomam de bom grado, ou pelo menos parecem não dar uma grande relevância ao facto de existirem várias milícias nestes países, com o fruto de combater os Estados Unidos ou combater a ameaça israelita. Pronto. E se calhar as pessoas olham para estas milícias não estatais de uma forma muito mais condescendente que, por exemplo, alguém no mundo ocidental. Se nos dissessem isto aqui, nenhum de nós aceitaria isto em Portugal, como é óbvio, mas nos países islâmicos isto provavelmente é mais aceite, não é? Porque já não tem esta noção do Estado-nação, tem esta noção mais religiosa portanto, esse corporativismo religioso, se é que é possível dizer isto, esta espécie de causas religiosas movem mais as pessoas do que propriamente pôr em causa o facto de estarem presentes milícias exteriores de países estrangeiros dentro do próprio país. Mas agora, este conceito estratégico, isto causa danos, não é? Porque os Estados Unidos vai atacar estas milícias.
não é? Israel tem atacado. Ou seja, a presença destas milícias iranianas constitui um fator que pode pôr em causa a segurança dos cidadãos, tanto na Síria como no Iraque, porque eles agem atacando os interesses israelitas e dos Estados Unidos. E os Estados Unidos e Israel respondem atacando estas milícias, podendo com isso pôr em causa a vida de cidadãos normais que não têm nada a ver, cidadãos do próprio Estado que deviam ser protegidos pelas suas próprias polícias, que deviam ser protegidos pelo seu próprio exército, mas cujo um conjunto de atores não estatais agem no seu território. E, portanto, isto pode pôr em causa a segurança dos próprios cidadãos. Uh, porque quando se faz um ataque terrorista a uma base americana, a um local onde se sabe que estão agentes israelitas, agentes americanos, isso, como é óbvio, quando se faz um ataque dessa natureza, isso pode causar vítimas a terceiros, a cidadãos iraquianos ou sírios que não têm nada a ver, como é óbvio, com os israelitas ou os americanos, mas que podem morrer nesses ataques. E, portanto, a resposta também dos americanos e dos israelitas também pode levar à morte de pessoas inocentes que não têm nada a ver com as milícias iranianas. E, portanto, esta coisa de ter milícias dentro, ou ter estes atores não estatais dentro que defendem e que procuram estancar a ameaça antes que ela chegue a território iraniano, isto pode colocar em causa a vida dos nacionais desses próprios países. Pronto. Isto é um ponto, como é óbvio, e até perante elites mais educadas e mais inteligentes, até pode pôr em causa, não é? Pode pôr em causa a imagem desses próprios governos. Porque repara, então, existe um governo nestes países, existe um exército instituído, existe uma polícia instituída e de repente há ali atores não estatais que atuam ali dentro perante, perante a conivência ou perante a impotência destes governos. E, portanto, isto, aos olhos dos cidadãos, torna os governos mais fracos. Pelo menos esses cidadãos que não estão tão mais inteligentes, que não estão tanto dentro da causa religiosa, por assim dizer. E, portanto, isto pode minar a imagem do governo perante os seus próprios cidadãos e até levar à humilhação. Aquilo que o Irão fez recentemente ao atacar, já não é a primeira vez, já fez de outras vezes, ao atacar o território iraquiano. Isto é uma forma de menorizar um país, de humilhar publicamente. Depois desculpa-se que estava a atacar, afinal, interesses israelitas que estavam dentro, mas isto não é bem assim. Isto é uma humilhação de um país, não é? Imagino que a Espanha, a Espanha enviar um míssil sair de Espanha a terra em Portugal porque estavam ali uns separatistas catalães. Epá, espera lá, isto não é assim que funciona, não é? E, portanto, há qualquer coisa na política do Irão de um profundo desprezo pelas instituições dos países que o cercam. E o mesmo aconteceu com o Paquistão. Mas que depois, a nível diplomático, isto é tratado com um sorriso no rosto, como se nada fosse, como se isto afinal somos todos amigos e eu resolvo isto aqui numa conversa. Exato. E, portanto, isto há qualquer coisa de arrogância e de sobranceria nesta política iraniana, que, em minha opinião, está completamente caducada. Nós temos o Irão, que não é um Estado secular, mas é um Estado que muitas vezes, na sua retórica anti-americana, diz aos Estados Unidos que o Irão é uma cultura milenar. É milenar, mas não é um Estado secular. Talvez essa cultura milenar merecesse um Estado secular. Não é? O Irão não serve interesses seculares, nem sequer se defende enquanto cultura milenar. O Irão defende a sua concepção religiosa que tem do islamismo. Ponto. Essa ele defende. Não é? E por conseguinte, quer a partir disso entender que é um defensor dessa tal cultura persa milenar, da qual depois representa muito mal. Não é? Nós temos um Estado que não é secular, mas que depois se apoia numa cultura milenar que nunca ela própria foi religiosa.
ou defendeu interesses religiosos. Portanto, nós estamos aqui diante uma armadilha em que o Irão cai eh, por conceito estratégico errado. É só isso. Por conceito estratégico errado e um conceito estratégico que tem um profundo desprezo pela vida humana. Tem um profundo desprezo para quem no Iémen sofre ataques de aviões e bombardeamentos de aviões. Mas o Irão entende que deve continuar a apoiar as milícias Houthi e que elas ataquem os barcos, porque acha que isso faz muito bem à causa palestiniana. Pronto, nem Israel vai parar a sua intervenção na Palestina, nem os Estados Unidos e a Inglaterra vão parar de fazer bombardeamentos. E, no entanto, se calhar morrem pessoas do Iémen, pessoas inocentes, não têm rigorosamente nada, e que se calhar pensavam que os seus políticos e as suas instituições os defenderiam, mas depois, na realidade, permitem. Na realidade, servem outros interesses que não o interesse dos seus próprios cidadãos. E, portanto, nós podemos ficar solidários com a causa palestina, mas espera lá, daí até bloquear a passagem do Porto, de modo a causar problemas no tráfico de mercadorias. Bem, isto já é. Não sei se talvez todos os cidadãos no Iémen concordem com isto, ou pelo menos aqueles seguidores dos Houthi sim. Não todos, certamente. Ou seja, não se importam de colocar a vida dos seus próprios cidadãos em risco para no fundo, realizar os intentos e os interesses de um país estrangeiro, de um país de fora. Neste caso, o Irão. E, portanto, deve haver uma consonância entre os Houthi e o Irão. Não só o Irão a fazer o tracking dos barcos que lá passam e a prestar informações, e os Houthi a atacar, como é óbvio, o Irão escondendo-se por trás destes ataques. Quem paga um preço caro, acaba por pagar um preço caro, são as populações do Iémen, que depois são bombardeadas eventualmente, se lhes passou pela cabeça que o seu governo os fosse defender, na realidade não defende coisa nenhuma, não os importa de colocar a vida dos seus próprios cidadãos em risco. Se eu tivesse um governo que cá em Portugal fizesse o mesmo, não é? Por uma causa da Palestina, uh, fosse bloquear a entrada no Mediterrâneo dos barcos de todos os petroleiros e nós estivéssemos aqui a apanhar com mísseis da Inglaterra e dos Estados Unidos. Espera lá. Há muitas formas de nos solidarizarmos com a causa palestina, não é? Portanto, não gostaria de ver um governo a atuar de forma irresponsável e irracional, sabendo perfeitamente que pode colocar em causa a vida dos seus próprios cidadãos. Portanto, felizmente nós não temos deste tipo de governos, são governos um pouco mais adultos, mas isto claramente é um exemplo que pode ser dado. Portanto, eu vejo o Irão com um conceito estratégico completamente ultrapassado. Depois fala nos chamados atores não estatais e dá importância hoje aos ataques de informática e aos ataques feitos por hackers lá fora. Enfim, os chamados atores não estatais e o seu papel parece ser importante para o Irão do que propriamente pertencer a uma organização de defesa, uma organização económica e participar dessas organizações e garantir dessa forma a sua defesa. Que é aquilo que Portugal, por exemplo, faz. Está na União Europeia, está na NATO e, portanto, está em organizações que garantam a sua defesa e, eventualmente, até alguns do seu bem-estar económico. O Irão não tem essa visão. Portanto, age desta forma que, a minha opinião, é muito má. Quem perde com isso são os cidadãos destes próprios países, do Líbano, da Síria, do Iraque, do Iémen, que claramente se calhar tinham outras expectativas, mas veem os seus governos ser descredibilizados, a sua liderança e a sua imagem de liderança ser posta em causa por milícias e por movimentos com uma outra concepção do Estado, com uma outra visão
religiosa e ideológica. E, portanto, hum, é um facto que Israel não cumpre ali determinado tipo de hum, recomendações que as Nações Unidas já lhe fizeram. Tem resoluções por cumprir, não as cumpre, é um facto. Israel, em minha opinião, também tem comportamento perigoso que pode eventualmente pôr em causa a soberania dos países ali à volta. É um facto. Demonstra intenções, muitas vezes, não digo claramente expansionistas, mas de apoiar partidos que pretendem tornar estes países mais pequenos e eventualmente um rearranjo uh, de- ali da geografia na zona, não é? Talvez Israel não visse com maus olhos a Síria, a Jordânia a avançar por um pouco pela parte sul da Síria, não é? Se calhar não via com maus olhos isso, porque toma os jordanos como um país um pouco mais seguro e, portanto, se o sul da Síria ficasse nas mãos da Jordânia, certamente Israel não teria como vizinho a Síria e, portanto, teria um vizinho mais seguro, menos inconstante. Hum, Pronto, esta visão do Irão, em minha opinião, é ultrapassada. Não é uma visão secular. Uh, é uma visão de milícias, é uma visão de tornar os poderes e os atores e os governos figuras fracas, submissas, uh, em nome de uma visão do Islão que não transmite aquilo que é a cultura milenar persa, que é muito mais longa do que esta visão xiita do Islão a quem esta liderança serve. E, portanto, serve uma leitura, serve uma interpretação, não serve, em minha opinião, a cultura, essa tal cultura milenar. Uh, em parte isto também podemos dizer dos partidos políticos na Europa, não é? Servem a ideologia sectária que os ajudou a formar ideologicamente, não servem se calhar os interesses do país de uma forma muito mais geral. Isto também se pode dizer dos países ocidentais, mas aqui é mais veemente e é mais clara esta diferença. Eu achei curiosa esta importância que eles dão aos hackers e a estes atores não estatais e aos proxies. Portanto, e entenderem também a questão dos ataques informáticos, da espionagem dos hackers, a utilização da informática e dos meios informáticos também como uma força defensiva avançada. E é um facto, hoje todos utilizam essas estratégias, a própria Rússia utiliza, a Ucrânia, Israel também utiliza, os Estados Unidos. Agora, que isso depois se efetive numa verdadeira dissuasão da ameaça, eu disso já tenho sérias dúvidas. E portanto, eu deixo-vos aqui esta minha visão do tema. Eu ainda não li os documentos todos, só li metade, quase, desta visão de estratégica do Irão, que, em minha opinião, é completamente ultrapassada, não faz sentido nenhum nos dias de hoje. É uma ameaça não à soberania dos Estados, mas eh, ao destruir o poder destes países, não é? Ao torná-los mais fracos perante os olhos dos cidadãos. Quando se ataca o Paquistão quando se lança mísseis para o Paquistão por causa de um supostamente agente da Mossad que por lá anda e que anda a financiar grupos terroristas, quando se ataca o Iraque porque há ali um empresário curdo que tem conexões com a Mossad e recebe agentes da Mossad em casa. Quando se atira um míssil por causa disto, por amor de Deus. Isto é porque se tem uma imagem de profundo desprezo pelos vizinhos, que é aquilo que o Irão na realidade tem. Só que depois resolve isto com a diplomacia, que, ao que parece, vai cedendo a estas coisas. Uh, Aparecem com um sorriso no rosto a dizer: Ah, não, isto não é nada. Pronto, isto estava ali amoçado portanto, dizendo duas ou três tiradas destas que estava ali um, um espião de Israel, tudo se resolve, não é? Porque no fundo somos todos islâmicos, temos todo um ódio
temos todos um ódio a Israel e, portanto, ao dizer isto, fica-se quase com a sensação que parece que o Irão pretende com isto resolver todos os problemas, não é? Acaba de violar a soberania dos Estados, acaba de a pôr em causa, mas depois socorre-se de um argumento quase de odioso relativamente a um Estado para fazer atenuar aquilo que acabou de fazer, o crime que acabou de cometer. E, portanto, isto para mim é grave. Esta política é péssima. Pronto. Mas, embora eu tenha uma admiração pelo Irão e pela sua cultura e pelas suas pessoas, mas claramente este conceito estratégico é mau. Pronto. Muito obrigado mais uma vez por me escutarem. Se gostarem dos meus vídeos, deixem um gosto. Muito obrigado mais uma vez e a continuação de uma boa tarde.